Capítulo 16. Timóteo segue Paulo e Silas. Paulo chegou também a Derbe e Listra, e vivia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia cristã, sendo seu pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Então, Paulo se interessou em que ele o acompanhasse em sua missão. Para tanto, o circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois era do conhecimento de todos que seu pai era grego. À medida em que passavam pelas cidades, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, a fim de que passassem a ser obedecidas. Assim, as igrejas eram edificadas na fé e cresciam em número dia após dia. Paulo é chamado à Macedônia. E, viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando avizinharam-se da região da Mísia, procuraram subir até Bitínia, mas também o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Então, contornando a Mísia, desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Nela, um homem da Macedônia, em pé, rogava-lhe: "Passa a Macedônia e ajuda-nos." Imediatamente, após ter recebido a visão, preparamo-nos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o Evangelho aos macedônios. A conversão de Lídia e sua casa. Navegando de Troade, seguimos em linha reta até Samotrácia e, no dia seguinte, para Neápolis. De lá rumamos para Filipos, que é a cidade mais importante desse distrito da Macedônia, e colônia romana. Nessa cidade ficamos vários dias. No dia de sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde imaginávamos encontrar um bom lugar para orar. Assentamo-nos e começamos a conversar com algumas mulheres que ali também estavam reunidas. Uma das mulheres que nos ouviram era temente a Deus e chamava-se Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. E aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. Depois de batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, rogando: "Se julgais que eu sou crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa." E assim nos convenceu. Paulo liberta jovem do demônio. E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava que estava tomada por um espírito que a usava para prognosticar eventos futuros. Dessa forma, ela arrecadava muito dinheiro para seus senhores, por meio de adivinhações. Seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação." E ela insistiu em agir assim por vários dias. Finalmente, Paulo irritou-se com aquela atitude e, dirigindo-se ao espírito, o repreendeu, exclamando: "Ordeno a ti, em nome de Jesus Cristo, retira-te dela!" E ele, naquele mesmo instante, saiu. Romanos prendem Paulo e Silas. Percebendo que a sua esperança de lucro havia se esgotado, os proprietários da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E apresentando-os aos magistrados locais, os acusaram afirmando: "Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, pregando costumes que a nós, romanos, não é lícito acatar e tampouco praticar." Então, uma multidão unânime os atacou, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, ordenaram que fossem açoitados com varas. Depois de tê-los espancado muito, os jogaram na prisão, recomendando ao carcereiro que os vigiasse com toda a atenção. Havendo recebido tais ordens expressas, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. A conversão do carcereiro. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. De repente, aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento,
todas as portas se abriram, e as correntes que prendiam a todos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, desembainhou sua espada a fim de se matar, pois concluíra que os presos todos houvessem escapado. No entanto, Paulo gritou: "Não te faças isso! Eis que estamos todos aqui!" Então, o carcereiro pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, atirou-se aos pés de Paulo e Silas. Em seguida, conduzindo-os para fora, rogou-lhes: "Senhores, o que preciso fazer para ser salvo?" Eles prontamente lhe afirmaram: "Crê no Senhor Jesus, e assim serás salvo, tu e os de tua casa." E lhe ministraram a palavra de Deus, bem como a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, tomando-os consigo, lavou-lhes os ferimentos e logo foi batizado, ele e todas as pessoas de sua casa. Então, insistiu para que subissem à sua casa, onde lhes preparou mesa farta, e, com todos os seus, expressava grande júbilo por haverem crido em Deus. Paulo exige justiça ao cidadão. Logo que amanheceu, os magistrados mandaram oficiais de justiça ao carcereiro com a seguinte ordem: "Põe aqueles homens em liberdade." Então, o carcereiro informou a Paulo: "Os magistrados despacharam ordens para que sejais soltos." No entanto, Paulo lhe afirmou: "Sendo nós cidadãos romanos, açoitaram-nos diante do povo, sem processo condenatório formal, e nos atiraram ao cárcere. Agora, porém, querem que saiamos sem que ninguém nos veja? De modo algum. Que eles venham e pessoalmente nos proclame livres de condenação." E os soldados levaram essa reivindicação aos magistrados, os quais, ao saber que Paulo e Silas eram romanos, ficaram apavorados. Então, foram ter com eles e lhes suplicaram desculpas, e, conduzindo-os para fora da prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Assim que deixaram a prisão, foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. Depois, seguiram viagem.